Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, contigo. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa palavra, ó Pai, que Tu vai nos trazer. Abre, ó Deus, os nossos corações, os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos entender a Tua palavra, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz. Transforma as nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças, pais, queridos, pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai trazer uma palavra boa, uma palavra de Deus para o nosso coração. Mais um episódio da série Sermões. Então pega a sua Bíblia, porque a gente precisa da Bíblia para entender o que Deus quer falar conosco. Abra a sua Bíblia aí, ó. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler primeiramente do verso de 1 a 10 e depois nós vamos ler de 11 a 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 10. Primeiramente, depois a gente vai ler de 11 a 15. Amém, querido? Enquanto você procura aí na sua Bíblia esse trecho da nossa palavra de hoje, cujo tema é Trazendo a Presença de Deus. Trazendo a Presença de Deus, amada, é isso aí. Eu quero apenas pedir para você que compartilhe essa palavra, mande para alguém. Existem muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém, querido? Existem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de Deus, existem muitas pessoas precisando realmente de uma palavra que venha confortar, que venha restaurar seu coração, sua vida. Amém? Vamos ler então, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso de 1 a 10, primeiramente. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000, verso 1. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá, Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Até aqui, amados, verso 10. Amém? Bom, então a gente está vendo aqui um texto que você já deve conhecer, um texto que é bastante falado, um texto que é bastante pregado aí, os pregadores gostam muito desse texto, e eu quero trazer uma breve palavra, uma breve meditação a respeito desse texto. A gente vê que é um texto que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um final feliz, tem tudo para ter uma alegria, mas a coisa não funciona bem dessa forma, a coisa não acontece bem desse jeito, e a gente vê que as coisas não acontecem da forma que Davi espera. Bom, só para você entender o contexto. Davi, ele estava reinando ali há aproximadamente aí uns 7 anos, né? 7 anos e meio, Davi estava reinando. Davi primeiro, ele reinou ali somente em Judá,
quando Saul morreu, o povo de Judá aclamou Davi como rei. Davi não foi rei de Israel logo de uma vez não, tá, amado? Para você entender isso. Assim que Saul morre, Davi só se torna rei de Judá. Ele leva aí, né, cerca de 7 anos nessa fase de transição, onde ele é só rei de Judá. E ali ele fica reinando, né? A gente tem a primeira fase do reinado dele de 2 anos sobre Judá. Depois, Isbosete morre, né? Você pode ver lá em 2 Samuel capítulo 4, um pouco antes desse texto que a gente leu aqui. Isbosete vai morrer, e aí 5 anos depois, leva um tempo, tá, amado? Às vezes a gente acha que na Bíblia tudo acontece imediatamente, mas nem tudo na Bíblia acontece de forma imediata. Passam uns 5 anos, 4, 5 anos, Israel resolve aclamar Davi rei. E agora quando eu falo de Israel, eu estou falando de Israel todo, o reino do norte todo. Amém, querido? Bom, Davi, ele toma a fortaleza, a cidade de Sião, a fortaleza de Sião da mão dos jebuseus. Os jebuseus nessa época era quem ocupavam a região de Jerusalém. Né? Ele toma, nisso o rei de Tiro, Irão, ele reconhece o reinado de Davi, e aí ele manda presentes para Davi, inclusive patrocina a construção do palácio, da casa de Davi. Davi também tem uma grande conquista depois disso. Ele vai e ataca os filisteus, e ele consegue tirar os filisteus. Os filisteus estão ali do lado oeste, né? Desculpa, ao lado oeste ali de Jerusalém. Davi consegue tomar. Então Davi tem 2 grandes conquistas. A primeira em cima dos jebuseus, tirando os jebuseus de Jerusalém, a cidade de Sião, a cidade do rei, digamos assim. Estou falando aqui alguns nomes que essa cidade tem. Depois ele tira os filisteus, ele consegue dominar, porque os filisteus tinham ali uma vivência ali bem do lado ocidental ali de Israel. Eles ficavam ali e atrapalhavam bastante. E aí Davi consegue essa conquista, mais essa conquista. Então Davi começa a conquistar. E aí a primeira coisa que vem no coração de Davi é: poxa, por que eu não posso trazer a arca para cá? Para a minha cidade, para a cidade do rei, para a cidade de Sião, aqui é onde a gente futuramente vai construir o templo. Porque sabia-se que a arca apontava para a glória de Deus. A arca apontava para a presença de Deus. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é trazendo a presença de Deus. Sabíamos que a arca simbolizava a presença de Deus, e aonde estava a presença de Deus estava a glória de Deus. A gente, quando fala aí no Velho Testamento de presença de Deus e glória de Deus, são 2 expressões muito próximas, porque aonde estava a glória de Deus estava a presença de Deus e vice-versa. Então Davi, ele começa a buscar trazer a arca. Ele queria trazer a arca para perto da casa dele, da cidade dele, aonde ele estava. Por quê? Porque a arca apontava para a glória de Deus. A gente vai ver que a primeira vez que sequestram essa arca, usa-se um termo, né, lá na época dos filhos de Eli, antes de Samuel, né, o sacerdote antes de Samuel, os filhos de Eli, eles começam a fazer coisa errada e Deus ameaça. Deus fala: olha, se vocês não consertarem a vida de vocês, eu vou retirar a minha glória, eu vou fazer com que seja levada a arca, porque levar a arca significava retirar a glória de Deus. E aí os filisteus, eles conseguem arrancar a arca, né? Numa das brigas deles, numa das guerras, eles conseguem pegar a arca do Senhor e levar essa arca. E aí usa-se o termo "e acabou", né? É esse mesmo, "e acabou". Não, mas é tudo junto, tá, amado? Eu tô brincando aqui falando separado, mas é tudo junto. "E acabou". Foi-se a glória de Deus. Quando os filisteus levam a arca do Senhor, eles usam essa expressão: foi-se a glória de Deus. Então, para um rei que acabava de ser aclamado, de ser elevado, o rei de todo Israel, era importante a presença da arca, porque para todo israelita a arca do Senhor apontava para a manifestação da glória do Senhor, apontava para a manifestação da glória de Deus, apontava para a presença de Deus, apontava para uma aprovação de Deus. E aí Davi, ele vai até a casa de Abinadab, né, pai de Eleazar, que é pai de Uzai e de Aiô. Há dúvidas com relação a isso, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque há quem diga que Uzá era o próprio Eleazar. Existe só uma troca de fonética aí, mas isso não importa, quem era pai, quem era filho. O que importa é que Davi
vai como chefe de Estado buscar essa arca, como rei agora de Israel buscar a arca. O rei de Israel queria a presença de Deus na cidade do rei Davi. E aí ele pega um carro novo, um carro de bois, e ele bota a arca ali em cima desses carros de bois e começam a levar. Provavelmente 2 bois machos, sem mancha, né, sem mácula, bois perfeitos puxando, né? Aiô ia na frente, era um dos filhos de Eleazar, ia na frente, e Uzá provavelmente iria atrás ali, um pouco mais atrás. Foi quando eles passaram no campo de Nacon, na eira de Nacon, que era um terreno muito pedregoso, muito pedregulho, e os bois tropeçaram. Nisso que os bois tropeçaram, a arca pendeu a cair, e Uzá, no momento talvez de reflexo, no momento de altruísmo, quem sabe até, tentou amparar a arca com a sua mão, e quando botou a mão na arca, morreu ali no campo de Nacon. Bom, e aí Davi, que vinha feliz ali, né, com toda aquela adoração, os principais estavam com ele, os príncipes, toda aquela pompa, toda aquela ostentação, ali tudo acaba em tristeza, porque a problemática começa quando Davi começa a querer trazer a arca do Senhor em cima de um carro. E aí talvez você não vai entender, mas existe um problema muito sério aí. Por quê? Porque Davi, ele estava, por desconhecimento ou por falta de atenção, ele estava imitando os filisteus quando devolveram a arca. Quando os filisteus devolvem a arca, eles devolvem essa arca em cima de um carro limpo, de um carro novo, que a palavra quer dizer. Se você voltar lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, verso 7, você vai ver que quando os filisteus devolvem a arca para os judeus, eles mandam a arca em cima de um carro novo, de um carro limpo, um carro que não tinha sido usado, com 2 vacas que ainda não tinham sido trabalhadas com jugo. Ou seja, os filisteus fizeram isso. Talvez Davi, sabendo da forma como a arca voltou lá do território dos filisteus, ele tentou imitar, seja por desconhecimento ou seja por desatenção. Essa não era a forma correta de se transportar a arca. E aí deu no que deu, a arca sendo levada num carro, os bois tropeçaram, e aí nisso que tropeçou, a arca pendeu a cair, e quando ela pendeu, né, a cair, Uzá tentou colocar a mão e morreu. E o que era para ser uma grande festa, o que era para ser uma grande alegria, se tornou uma grande tristeza. E aí eu quero dividir isso com você, que às vezes queremos a presença de Deus, às vezes queremos trazer a presença de Deus aonde nós estamos, na nossa casa, no nosso lar, nos nossos ministérios, nos nossos planos. Queremos que a glória de Deus esteja presente em tudo nas nossas vidas. E não há nada de errado com relação a isso. Não há nada de errado em relação a você querer a glória de Deus, querer trazer a glória de Deus, querer trazer a presença de Deus. A arca era muito importante para Israel. Dentro da arca ficava o bordão cajado de Arão, ficava as tábuas do mandamento e ficava um pouco de maná. A arca por si, o objeto da arca por si só, já apontava para a autoridade de Deus, já apontava para a palavra de Deus, para os seus mandamentos, para os seus preceitos, e apontava para o sustento de Deus. O bordão de Arão apontava para a autoridade que Deus havia dado à nação de Israel. As tábuas dos 10 mandamentos apontavam para os seus preceitos, para a sua lei, para a sua palavra materialmente dito. E o maná apontava, sim, para o sustento, aquela palavra que nos sustenta, que nos é revelada dia após dia. Então, esses objetos dentro da arca, por si só, já eram importantes por demais. E qualquer homem gostaria de ter essa arca perto de si. Qualquer homem gostaria de ter. Essa arca, talvez, na cabeça de Davi, pudesse simbolizar a aprovação agora do seu reinado, da sua totalidade como rei sobre Israel por completo. E ele tenta trazer a arca. E era para ser um momento de alegria, como eu falei, mas acaba virando um momento de tristeza, acaba virando um momento de morte. E por muitas vezes nós planejamos, queremos que os momentos mais alegres da nossa vida sejam, momentos ali da glória de Deus, da presença de Deus, mas nem sempre isso acontece, porque nem sempre estamos preparados para
trazer a presença de Deus, trazer a glória de Deus. Nem sempre os nossos planos em relação à presença de Deus e à glória de Deus são os planos do próprio Deus. Nem sempre a nossa concepção em relação à presença de Deus e à glória de Deus é a concepção real que deveríamos ter da presença e da glória de Deus. Nem sempre os nossos objetivos finais em relação à presença e à glória de Deus são os propósitos de Deus. Querido, nem sempre nós fazemos um pensamento real do que a glória de Deus verdadeiramente representa. E com isso tentamos, de alguma forma, trazer a glória de Deus e não conseguimos. Somos frustrados. Davi aqui fica frustrado. Apesar da palavra falar que Davi fica irado, né? Fala ali, Davi ficou irado. Não, esse irado aí, no original, quer dizer que ele ficou triste, ficou desgostoso, ele ficou nervoso. Você imagina, amado, um chefe de Estado que está trazendo a arca. Pronto, agora todo mundo vai ver. Eu conquistei, eu tirei os jebuseus, eu tirei os filisteus, eu ganhei a fortaleza de Sião, eu agora moro lá, eu estou lá. Israel é o meu povo me aclamou como rei, e eles vão ver a presença de Deus. Porque, amado, no passado, a arca, ela serviu muitas vezes como símbolo da vitória do povo de Israel. A questão é que ainda cabia na cabeça deles, cabia na cabeça daquele povo que a arca podia simbolizar materialmente a presença da glória de Deus, a vitória de Deus sobre as outras nações. Então por isso que a arca ela servia como esse objeto, quem sabe até como um amuleto, aonde visse a arca de Deus, epa, eles estão com Deus, olha lá a arca, né? E assim nós agimos até os dias de hoje. A arca, quando foi levada pela primeira vez pelos filisteus, foi numa dessa. Ou seja, eles acharam que se eles tirassem a arca do povo de Israel, o povo de Israel não teria mais vitória. No entanto, foi justo o contrário. Quando eles tiraram a arca do povo de Israel, eles foram atacados por doenças, úlceras, tumores, e por isso eles devolveram a arca. A arca veio num carro de boi, não porque essa era a forma certa de transportar a arca, mas porque eles estavam com medo da arca. É por isso que eles mandaram a arca num carro de boi. E outra, porque nenhum deles era digno de levar a arca, de poder conduzir a arca. Eles acompanharam a arca de longe, a arca indo, os bois, elas iam levando, as vacas iam levando a arca pelo caminho, e eles iam acompanhando de longe para saber se a arca entraria no território israelita. E a arca ela para ali, ela para em Kiriat Jearim, que é Baalá Judá. Só que os nomes parecem ser diferentes, mas são os mesmos, só que está mais contextualizado com a época de Davi. E lá a arca fica na casa de Abinadab, a arca fica lá, e agora Davi quer trazer. Isso seria natural. Quantos de nós, quando temos uma conquista, quando temos uma vitória na nossa vida, quando achamos que estamos verdadeiramente vivendo a bonança de Deus, não queremos ter a confirmação da presença de Deus nas nossas vidas, não queremos ter ratificado ali, com a arca, com a presença, com a glória de Deus ali, a aprovação de Deus sobre aquele momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Só que aí, amado, é o que eu quero trazer nessa palavra de hoje. A arca de Deus, e agora eu vou começar a mudar a linguagem, a presença de Deus, a glória de Deus, ela não é submetida aos momentos que nós temos de bonança, ela não é submetida aos momentos que temos da nossa vitória, das nossas realizações e das nossas conquistas. Não. Não significa que se você está passando por um momento de bonança, um momento de vitória, um momento de conquista, não significa que só por isso você tem que ter a presença de Deus. A presença de Deus vai muito mais além do que qualquer vitória, do que qualquer momento, do que qualquer coisa boa que venha acontecer nas nossas vidas. A presença de Deus, ela transcende isso. A presença de Deus, ela, como o nome já diz, é presença e não é ausência. Porque na nossa cabeça, às vezes achamos que quando estamos em maus momentos, em maus lençóis, em momentos difíceis, achamos que não temos a presença de Deus. Achamos que não há
presença de Deus em tudo aquilo que está acontecendo. E, no entanto, Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, Deus não virou as costas para nós. Muito embora merecêssemos, Deus não faz isso conosco. Nos momentos difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida, nos momentos mais complexos, Deus também está conosco. A presença de Deus está ali. E Deus começa a querer ensinar essa lição para Davi. Davi não seria o rei que foi, Davi não conseguiria as conquistas que conseguiu, Davi não teria contado metade da boa história que contou se ele não entendesse essa primeira lição. E aí, quando ele vai buscar a arca, ao invés do momento de alegria, ele tem esse momento de frustração, esse momento de decepção, esse momento de dor. A morte de Uzá, na linguagem de hoje, seria uma queimação de filme para Davi. O filme de Davi queimou porque no primeiro momento em que ele vai transportar a arca para a cidade dele, para o local onde ele está, a arca simbolizava a bênção onde ela estava. E o que acontece? Acontece uma morte. Uzá morre tocando na arca. Todo mundo fica com medo, todo mundo fica completamente frustrado. E aí, para onde que a gente vai fazer? O que a gente faz agora? Acredito eu que eles já estavam bem encaminhados, já tinham caminhado uma boa caminhada. E agora a gente faz o quê? Eles não queriam mais levar a arca, eles estavam com medo da arca. E aí eles falam, leva a arca para a casa de Obed-Edom, que era um geteu. A arca vai ficar na casa de Obed-Edom, que nem israelita é um geteu. Obed-Edom é um geteu. E aí você deve estar pensando assim, mas pastor, o que isso tem a ver? O que essa palavra tem a ver com o que a gente está tratando aqui? Você vai começar a entender. E a gente vai começar a ler de 2 Samuel 6, de 11 para baixo, de 11 a 15. No verso 11 vai dizer assim, assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amado, muito embora Obed-Edom fosse um geteu, não fosse israelita, ele era um geteu, ele era um estrangeiro, ele não era a pessoa mais indicada para que a arca estivesse na casa dele. A arca deveria ou voltar para a casa de Abinadab ou ficar na casa de alguém que fosse da linhagem de Arão, alguém da linhagem sacerdotal, mas não, fica na casa de Obed-Edom, que poderia sim até ser um sacerdote, mas era um geteu, era um estrangeiro. A gente vai ver depois que Obed-Edom ele vai fazer parte da classe sacerdotal. Ele é arrolado como sacerdote, mas ele é um geteu, ele é um estrangeiro. Isso não faz sentido. Pode não fazer sentido na nossa cabecinha humana, na nossa cabecinha limitada, mas faz sentido sim, amado. Esse talvez seja o maior sinal de que Deus estava dando sinal verde. Após essa lição de frustração que Davi teve, agora ele poderia carregar a arca e levar para a sua cidade, levar para a cidade dele. Deus estava provando que a arca dele não era uma propriedade exclusiva de um rei. Deus estava provando que a arca dele não era um objeto, um amuleto, tão simplesmente um objeto de sorte, um objeto que aonde ele estivesse iria dar sorte para a nação que detivesse a arca, que tivesse a propriedade da arca. Não! Deus estava mostrando que mesmo na casa de Obed-Edom, a arca estava cumprindo o propósito dela, que era o de abençoar. A presença de Deus, ela vem para nos abençoar, guarde isso. A presença de Deus, ela traz consigo bênção. Mas pastor, eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento complicado na minha vida. O Senhor vem dizer que a presença de Deus está comigo, que Deus está comigo naquele momento difícil? E está, porque se a presença de Deus não estivesse contigo, você já teria sucumbido, você já estaria morto, você já estaria acabado, aniquilado. Porque se esse momento difícil que você está passando, ele é tão difícil a ponto de você achar que está passando por um momento completamente conturbado, desprivilegiado, completamente arruinado, você imagina sem a presença de Deus onde você estaria. A presença de Deus nos traz conforto, a presença de Deus nos traz paz, a presença de Deus nos traz alegria. Ainda que no meio do olho do furacão, a presença de Deus, ela é que nos sustenta para passarmos por esses momentos difíceis. Ninguém queria levar a arca, ninguém queria mais a arca. A arca vai para a casa de Obed-Edom e chega na casa de Obed-Edom. Ela abençoa a casa de Obed-Edom. É como se Deus estivesse falando, olha, não tem a ver com a arca, não tem a ver com o fato de vocês levarem para a cidade, tem a ver porque vocês querem a minha presença.
Obed-edom leva a arca para a casa dele sem pretensão alguma, sem ostentação, sem toda aquela pompa toda. Ele leva. Obed-edom talvez, amado, fosse o último da fila. Deixa Obed-edom levar, porque se morrer, morre ele, morre um estrangeiro. Já parou para pensar nessa hipótese? Obed-edom, coitado, pega e leva. E a casa dele é tremendamente abençoada, porque a presença de Deus não tem a ver. A presença de Deus não tem a ver com os nossos propósitos. A presença de Deus não está comprometida com os nossos propósitos. A presença de Deus é simplesmente a presença dele. Verso 12, avisaram o rei dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora Davi estava preparado para carregar a arca de Deus. Agora Davi tinha aprendido a lição. Agora Davi estava pronto para pegar a arca e levar. A arca não era o amuleto que iria dar vitórias a Davi. A arca não era a ratificação da conquista de Davi. A arca não era uma propriedade de um monarca, de um chefe de estado, de uma autoridade. Não. A arca era a presença de Deus. Muitas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus porque acham que a presença de Deus, a glória de Deus, é um objeto manipulável, é um objeto que eu simplesmente posso pegar e carregar, é um objeto que eu posso simplesmente ter e usar, é um objeto que eu tenho e você não tem. Eu tenho e meu coleguinha do lado não tem. Eu tenho porque eu sou bom, eu tenho porque eu sou crente, eu tenho porque eu sou altamente capacitado, eu tenho porque eu sou pastor, eu tenho porque eu sou líder. Não! A presença de Deus, ela é. A presença de Deus, ela não se faz, ela é. A presença de Deus, ela simplesmente é. Todos os homens que perguntaram para Deus, quem és tu? O que eu digo, como Moisés fez, eu digo que tu és quem? Diga que eu sou. Aquilo que não tem início e não tem fim não pode ser definido, porque a nossa mente é finita. A nossa mente tem início e tem fim. Para nós entendermos qualquer coisa na nossa mente, a coisa tem que ter início e fim. Como entenderemos Deus se Deus não tem início e fim? Ele é infinito. A única forma que Deus tem de se apresentar para nós é dizendo, eu sou, porque Ele não tem início e nem fim. A nossa mente finita nunca vai entender um Deus infinito. Não cabe dentro da nossa mente esse Deus infinito, porque Ele é. E a glória dEle, ela é. A presença dEle, ela é. Davi agora tinha aprendido a lição. Davi sabia que alguma coisa não foi legal da primeira vez. Davi sabia que da primeira vez que ele tentou levar a glória, a presença de Deus, a coisa não deu certo. E agora Davi, ele aprendeu a lição. Davi, ele vai com alegria, porque a presença de Deus, ela além de abençoar como abençoa a casa de Obed-edom, ela traz alegria. A presença de Deus, ela vai com alegria. Qualquer um que se candidate, que se predisponha, que se acha apto a trazer a presença de Deus, fará com alegria. Você tem alegria suficiente para trazer a presença de Deus para sua casa, para o seu ministério, para os propósitos de Deus na sua vida, para os seus negócios? Você tem alegria suficiente? Você consegue perceber a alegria de Deus em saber que a presença dele está com você não pelo que ela pode te proporcionar, mas pelo que ela é? Vocês entendem agora a diferença? No primeiro momento, Davi estava levando a presença de Deus, a glória de Deus, a arca do Senhor, como um amuleto, pelo que ela poderia proporcionar, mas não! Deus se faz presente pelo que Ele é. Deus quer ter a sua presença percebida pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por mim, por você. E cuidado, amado, porque tem muitas pessoas querendo a presença de Deus pelo que ela pode oferecer, e não pelo que ela é.
Tem gente querendo a presença de Deus porque acha que a presença de Deus pode trazer emprego. Tem gente querendo a presença de Deus porque acha que a presença de Deus pode trazer prosperidade. Tem gente querendo a presença de Deus porque a presença de Deus pode trazer autoridade. Tem gente querendo a presença de Deus porque acha que a presença de Deus pode trazer poder. Tem gente querendo a presença de Deus porque acha que a presença de Deus pode trazer glória. Não. A presença de Deus, ela não se faz na nossa vida pelo que ela pode nos oferecer. Não. Não. Deus se faz presente pelo que Ele é nas nossas vidas. Nós não podemos querer a presença de Deus interessados naquilo que Deus faz. Nós precisamos querer a presença de Deus na nossa vida, interessados naquilo que Ele é. Interessados naquilo que Ele é. Nós não podemos querer Deus nas nossas vidas, a presença, a glória dele, pelo que eu acho que pode acontecer de bom na minha vida. Não! Ainda que não aconteça nada de bom nas nossas vidas, a presença de Deus é inquestionável, ela é inigualável, ela é intransferível. Se você realmente quer a presença de Deus, ela se torna intransferível na sua vida. Ela vai ficar com você. Ela vai alcançar outras pessoas, mas ela não é transferível. Eu não transfiro ela, eu não pego ela e levo de um lugar para o outro como Davi queria fazer. Não, isso não pode acontecer. E aí segue o verso 13. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi, um animal gordo. Esse é o verso 13. O sacrifício aqui vai apontar para nós para dependência, submissão. Cada 6 passos que os levitas davam, Davi sacrificava um boi, como quem está falando assim: Deus, obrigado. Cada sacrifício daquele era um sacrifício de ação de graça. Cada sacrifício daquele era um sacrifício feito em reconhecimento a Deus. Cada sacrifício daquele era feito como quem diz: Deus, obrigado pela tua ajuda. Se você for no texto alternativo, você vai ver que a ajuda do Senhor, verso 26, a ajuda do Senhor, ou seja, não houve ajuda de ninguém. Apesar dos levitas estarem levando, e eu já vou falar disso, apesar dos levitas estarem levando a arca, era Deus quem estava ajudando. E cada vez que Davi sacrificava um animal gordo, um boi, sem mancha, sem ruga, sem mácula como sacrifício, Davi estava dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, nós estamos submissos a Ti. Senhor, faz a Tua vontade sobre as nossas vidas. Senhor, nós não somos dignos, por isso estamos sacrificando, porque precisamos do Teu perdão. Senhor, nós não somos merecedores da Tua presença e da Tua glória no nosso meio, por isso estamos sacrificando para tentarmos, ao menos, ficar próximos da Tua glória, perto de Ti. Era isso que cada sacrifício ali estava denotando. Cada sacrifício ali dizia: olha, Deus, nós reconhecemos que é Tu que está fazendo, não nós. Entende a diferença, amado, da primeira parte do texto para a segunda? A primeira forma como Davi quer levar a arca, agora a segunda é diferente. Na primeira, Davi estava assistindo o cortejo, a procissão, o carro levando a arca. E agora não, ele está participando, porque a glória de Deus não é para ser assistida como um objeto, como eu já falei aqui. A glória de Deus é para ser repartida. É um momento relacional, seu com Deus. Cada sacrifício apontava para dependência, submissão, gratidão a Deus. Mas sabe por que a arca não caiu da segunda vez? Porque os levitas agora levavam nos ombros. Porque em Êxodo capítulo 25 e Números capítulo 4 explica com exatidão como que a arca deveria ser levada. A arca deveria ser colocada com varais. Haviam argolas presas na lateral da arca, argolas de ouro presas. E aí se passava varas de oliveira banhadas de ouro. Passavam-se varas de oliveira banhadas de ouro por essas argolas, e aí se suspendiam. E se colocavam nos ombros essas varas para que se não tocasse na arca. Com as varas eu não tocava na arca, porque a vara suspendia a arca e eu podia caminhar. A arca era levada nos ombros,
pé, ela não podia ser levada num carro de bois, puxadas por bois. Não, porque quando eu coloco a arca em cima de um carro para ser puxada por boi, eu estou me isentando da responsabilidade, do peso que é a glória de Deus. A glória de Deus é para ser sentida o peso nos meus ombros. A glória de Deus é para ser sentida como peso de responsabilidade. E por isso que a cada 6 passos havia um sacrifício, porque dava-se um passo, dava-se 2 passos, 3 passos, 4 passos, 5 passos, 6 passos e parava-se. Porque no 7º dia descansou o Senhor, porque no 7º passo era o momento de parar e sacrificar, era o momento de descanso, era o momento que se respirava, porque depois da morte de Uzá no campo de Nacon, você pode imaginar como estava o coração de cada levita daquele, o nervoso, tremor dentro do corpo, um temor, medo de morrer naquele momento, porque Uzá tinha morrido há 3 meses apenas, tentando pegar, amparar a arca. A intenção de Uzá era boa. A intenção de Uzá era ótima. Não deixar a arca cair. Era uma intenção respeitosa, mas quebrava todos os modelos, protocolos que Deus havia estabelecido para que alguém levasse a arca, para que alguém levasse a glória dele. Precisamos estar prontos para entender que quem carrega a presença de Deus, quem leva a glória de Deus, está levando essa responsabilidade, esse peso de glória nos ombros, a pé. Animais não sabem o que estão fazendo, homens sabem o que estão fazendo. Por isso Deus jamais deixaria que a sua glória fosse carregada por animais, por bois, não, por um carro, para que eu não sinta peso, para que eu me sinta isento dessa responsabilidade. Não. Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. Ele estava cingido com a estola sacerdotal de linho. Verso 14. Verso 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Amado. Devemos entender que quem quer trazer a glória do Senhor, quem quer trazer a presença do Senhor, tem que estar preparado para usar toda a sua força. Isso aponta para a integridade de força. Deus ele não aceita um transporte de carro de boi, mas Deus também não aceita que você não faça força para ter a presença dele. Não haja esforço. Davi dançava com todas as suas forças, porque agora ele entendia. Davi, aqui essa é a prova que Davi tinha aprendido a lição. Davi estava gastando todas as forças dele. Davi se deixou gastar, como Paulo fala. Eu me deixo gastar por esse evangelho, por essa glória, por essa presença, por esse poder transformador. Tem gente que não. Tem gente que na relação com Deus não se deixa gastar. Tem gente que na relação com Deus não está inteiro. Tem gente que na relação com Deus não está íntegro. Tem gente que na relação com Deus não usa toda a sua força. Você quer a presença de Deus, você quer a glória de Deus, mas vem a minha pergunta: qual tem sido o tamanho da tua força para ter a glória e a presença de Deus? Qual tem sido o tamanho do teu esforço para ter a presença e a glória de Deus? Qual tem sido o tamanho da tua motivação, daquilo que te leva a dançar na presença de Deus, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a trazer essa presença de Deus? Queremos a presença de Deus, mas como se fosse um controle remoto que apertamos. Queremos a presença de Deus como se fosse um controle, como se fosse um celular, um smartphone, que eu peço, faço a ligação e falo com Deus. Queremos a presença de Deus como se a presença de Deus fosse o meu tablet, o meu computador, e acabo esquecendo que a presença de Deus, ela se faz, ela se revela através das verdades, através dos preceitos dele, através da palavra dele. Por isso que tinha tábuas de mandamento dentro da arca do Senhor. Enfim, Davi aqui aprende a lição e ele vai trazer com toda a sua força, com toda a sua integridade, com todo o seu esforço, o quanto você tem empenhado para ter a presença de Deus. Agora Davi está vestido da forma correta. Eu tenho certeza que da primeira vez Davi estava vestido como rei, como chefe de estado. Diz que eles assistiam ali a arca sendo puxada pelo carro de bois. Davi estava sobre o seu próprio cavalo. Quem sabe camelo, quem sabe
jumento, seja lá o que foi. Davi estava no seu próprio transporte, não havia envolvimento de Davi para com a arca. A arca estava sendo levada de forma independente por um carro. Agora não, Davi está vestido como Deus desejava, com roupas de linho fino, roupa sacerdotal. Sabe por quê, amado? Conforme a gente vai ver escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, vós sois sacerdotes. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. Sim, Davi agora estava vestido como sacerdote, sacrificando na presença de Deus, mostrando para Deus que ele entendia o que era de fato a presença de Deus. Nem o rei conseguia entender a presença de Deus, nem o próprio profeta em si. O profeta, ele tinha o ministério, a função de trazer a vontade de Deus para o povo, mas o sacerdote, ele lidava com a presença de Deus. Se você lê Êxodo, se você lê Números, a vida sacerdotal, você vai entender que o sacerdote, ele lidava com a presença de Deus o tempo inteiro. Só um sacerdote vestido de linho pode sentir o calor do sangue daquele animal caindo por cima dele, sentir sim as manchas de sangue que caíam por cima dele, para entender o quanto custava para trazer a presença de Deus. Hoje nós não precisamos mais de sangue de animais, não precisamos mais sujar as nossas roupas, não precisamos vestir vestes de linho fino. Porém, entretanto, todavia, precisamos saber o quanto custa o esforço para trazer, como sacerdotes, a presença de Deus para o nosso lar, para os nossos ministérios, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para os nossos serviços, para as nossas relações. Assim Davi, verso 15, assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. A arca do Senhor nunca foi, não é e nunca será um objeto de propriedade exclusiva de ninguém. Isso significa dizer que a glória de Deus, a presença de Deus não pode ser, nunca foi e nunca será algo exclusivo de alguém, de algum pastor, de algum missionário, de algum apóstolo. Não. A presença e a glória de Deus, ela é para todos. O verso 15 vai dizer que assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo. Agora havia uma alegria verdadeira, porque estavam todos juntos. Todos. Agora a lição estava aprendida. Não era só Davi que estava levando a arca para dentro da sua casa, a casa do rei. Se você for em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, de 25 a 28, você vai ver que no final, depois da briga com Mical, depois de tudo, você vai ver que cada um leva carne, um bom pedaço de carne, pão, passas, cada um vai levar isso para sua casa, como símbolo da bênção de Deus. A Bíblia também vai falar que Davi vai à sua casa para abençoar, e quando ele tem lá a briga dele, conjugal com Mical. Isso não vem ao caso na nossa mensagem, mas Davi vai para casa para abençoar a sua casa. Ou seja, a presença de Deus, ela vem para nos abençoar, como abençoou a casa de Obed-Edom. Mas não é uma exclusividade minha. A bênção que cai sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre os meus negócios, ela tem que reverberar. Ela é para todos. Ela não pode ser uma exclusividade minha. Ela não pode ser algo que eu utilize como um objeto em que eu provo a presença de Deus na minha vida e isso me traz algum benefício. Não. Davi agora tinha aprendido a lição. Ele e todo Israel, ou seja, todos juntos, estavam levando a arca de Deus para o lugar correto. Deus sempre quis que a presença dele, a arca dele, estivesse no meio de Sião, no meio de Jerusalém. Mas pastor, por que aconteceu aquele episódio com Uzá? Deus estava mostrando que a presença dele, a glória dele não pode ser conduzida de qualquer maneira. Existe uma forma correta. Eu espero que essa palavra tenha te ensinado o quanto Deus preza pela presença e pela glória dele. E que daqui para frente, quando possamos pensar em trazer, carregar, levar a glória de Deus, seja para onde for, possamos entender o quanto ela é única, o quanto ela é importante. Quanto vale o esforço para ter a presença dele
no nosso meio. Deus nunca se recusou a estar conosco. Sempre foi plano dele estar no nosso meio. Hoje, Cristo habita em mim e em você. Nós não precisamos fazer todos aqueles sacrifícios, fazer todo aquele ritual, aquela procissão para trazer a arca. No entanto, a nossa vida, ela precisa, nos mesmos moldes desse transporte, ter peso das responsabilidades de ter a presença de Deus em nós, nos ombros. Saber que é na caminhada que a presença de Deus vem comigo. Saber que a presença de Deus que fica sobre os meus ombros na caminhada, ela acontece quando eu me submeto, quando eu me sacrifico diante de Deus, sacrifico o meu eu, ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. É saber que essa presença não é um objeto de exclusividade na minha vida, mas que vai reverberar sobre a vida de muitas pessoas. Você quer a presença e a glória de Deus na sua vida? Você quer essa presença magnífica na sua vida? Amado, aprenda a lidar com a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa lição e por esse ensinamento. Nos mostra, nos ensina como trazer a Tua presença, como habitar com a Tua presença. Queremos, precisamos. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus por mais essa palavra e que você possa me acompanhar aqui no próximo sermão, no próximo episódio. Eu te aguardo e fica com Jesus, querido.